começava o Festival Hípico Noturno, o mais antigo do Brasil. 61 anos depois, cavaleiros e amazonas, militares e civis, estão em busca de eternizar o seu nome na história. Transmissão exclusiva, direto do 4º Regimento de Polícia Montada, em Porto Alegre. O 62º Festival Hípico Noturno da Brigada Militar. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.
amigos, olá amigas, estamos iniciando o programa Atividade dessa sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Uma sexta-feira com a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre de 23 graus centígrados e a hora certa 18 horas 56 minutos. Uma sexta-feira aí no final da tarde chuvosa, né? Muitos alagamentos na cidade, quer dizer, a chuva começou lá por volta de 16h30, 17 horas e ainda há muita chuva na cidade. A previsão do tempo para este sábado, esse final de semana, é de chuva hoje à noite, sábado, amanhã o dia inteiro, domingo, segunda, voltando à normalidade na próxima terça-feira. É a previsão que tem aqui, né, no celular, e o celular de vários amigos nossos aí também estão apontando para esta previsão do tempo aqui no Rio Grande do Sul e principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, no programa dessa sexta-feira, estamos recebendo aqui, claro, os integrantes da bancada, essa bancada que é uma bancada das mais qualificadas. Eu sempre digo, este programa, que é do nosso diretor José Silva, há 29 anos, está completando agora em janeiro, José Gominadski e Joacir. Em janeiro completa 29 anos, quase 3 décadas. É o programa, no formato em que ele é apresentado, mais longevo da televisão do Rio Grande do Sul. E eu diria, o mais independente, o mais qualificado, com a mais qualificada bancada que discorre por aqui sempre os seus assuntos, tal, a sua opinião independente. E aí é que está o grande lance também desse programa, que é a independência de manifestação. Nós estamos no Brasil hoje, né, Vilmar Gominadski, que nós estamos, as grandes redes de televisão, os grandes jornais estão dando um péssimo exemplo de um alinhamento ideológico e, com isso, quando há um alinhamento ideológico, há parcialidade em relação àquilo que se leva ao público. Não só na informação, mas principalmente na informação, mas também na opinião. Bom, de qualquer maneira, Vilmar Govinatski, que é hoje um dos integrantes aqui da bancada. Vilmar, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Esta tua consideração inicial sobre a longevidade do programa nos remete justamente a por que essa longevidade existe. Tem vários fatores, mas eu quero destacar principalmente o fator, não é, da capacidade, da competência jornalística do José Silva, que sempre esteve à frente desse programa, sempre esteve à frente do comando justamente da bancada, e eu fico muito orgulhoso, muito envaidecido, Silvio Lopes, quando tu fala da qualificação da bancada, pela parte que me toca, mas essa bancada aqui, excluindo esse que vos fala, realmente é uma bancada de alta qualidade, e tudo isso contribui e contribuiu para a longevidade do programa com a qualidade que tem uma atividade. Muito bem. Outro é Joacir Casagrande. Paulo, doutor Joacir, muito obrigado pela sua presença, sempre muito honrosa. O senhor que vem aí de uma semana sim, outra semana não, e as pessoas, muitas delas reclamam, inclusive, de uma presença mais constante. Mas o doutor Joacir é um profissional liberal também, que tem a sua limitação de tempo. Obrigado, doutor Joacir, pela sua presença aqui no programa. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa, um programa que se caracteriza pela singularidade. É um programa que as pessoas que participam aqui são pessoas de alto gabarito, a gente pode dizer, e de alta respeitabilidade. E o programa que está em véspera de quase 30 anos, ninguém é líder por acaso. Nós temos que acreditar todo esse respeito desse programa em função desse grande jornalista José Silva. Muito bem. Bom, nós sabemos que quem está aqui em Porto Alegre neste momento, caiu um temporal aí, muita chuva, muitos alagamentos, e naturalmente que isso impediu que muitas pessoas se deslocassem, né? Aqui no programa nós tivemos esse problema também, viu, Vilmar Gominadski? Acaba de chegar aqui com o seu caiaque direto lá de Canoas, atravessou ali o rio e se Gravataí, a dona Simone Magalhães. Mas o caiaque eu precisei usar aqui na Voluntários Sim, aqui, claro. da Pátria, né? Porque eu venho pela Voluntários da Pátria e, meu Deus, tá tudo inundado ali. Por mais que meu carro seja alto, eu tive que vir um pedaço por cima de uma calçada ali. E nenhum problema para atravessar o Rio Gravataí, nada, tudo tranquilo. Não, do Rio Gravataí para lá tá tudo certo. Canoas, o problema é para cá. Canoas tá tudo certo, O Vilmar né? pegou o barco que sai às 17h40 da prefeitura. Catamarã, de frente ali. Catamarã também. Obrigado pela tua presença, Simone. Obrigada.
chuvarada lá fora, mas aqui verdade. o calor humano... E justamente né? numa sexta-feira, né? Que é complicado, as pessoas estão saindo, movimentando para a praia, para cá, para a serra e tal. Quem está E realmente, saindo? Bom, quem não está saindo, eu sei. Mas quem tá A saindo... gente trabalha, né? É verdade. Tem uns folgados por aí, né? Bom, de qualquer maneira, obrigado, Simone, obrigado, Vilmar e doutor Joaci. Vamos começar o programa, como é a normalidade, como é a tradição aqui, falando sobre esporte. Neste momento já começou o jogo lá, está começando o jogo do Grêmio contra o Bahia, um jogo decisivo, né? Que pode decretar, de repente, aí a desclassificação do Grêmio na Série A, indo para a Série B ano que vem. E eu diria o seguinte, eu queria fazer uma observação para o Léo, para a Andréia, nossa produtora. Todos os gols, cada gol do Grêmio anunciam aí que nós vamos, nem que tenha que interromper 4, 5 vezes aqui o programa, teremos que manter o pessoal bem informado. Tá? É a Batalha dos Aflitos, né? Sim. Interromper 4, 5 vezes, né? É otimismo, hein? Não se preocupa que hoje não tem o Renato para trocar o time, para enfraquecer o time para o Grêmio fazer gol, né? Sim, é verdade. Agora é a Batalha dos Aflitos lá. Batalha dos Aflitos 2. Aliás, foi muito bom tu falar nisso, né? Porque a Batalha dos Aflitos, Vilmar, Joaci e Simone, ela aconteceu exatamente neste dia do mês, 26 de novembro de 2021, hoje, a 26 de novembro de 2005. Mas não foi na Bahia, foi em Pernambuco? Agora nós vamos completar o Nordestão. Agora é a Batalha do Arerê. É a Batalha do Acarajé hoje. Vilmar, a Simone, eu já sei qual é o que ela pensa do jogo de hoje. Qual é a tua avaliação? O Grêmio pode ganhar? Ou tem pode ganhar, claro que pode, né? Sabe pode, milagre, né? Olha a chuvarada que tá aí, né? Vai chover gols. Nós vamos interromper o programa várias vezes, de acordo com o nosso querido Silvio Lopes. Porque vai ter torcedor saindo pelo ladrão lá na... Olha, e tem mais, Simone, tá? E o baiano é bom de... Eu vou além, tá? E baiano é bom de fazer umas reza forte, viu? Umas mandingas. Do jeito que o Grêmio tá indo, o Grêmio vai sair da zona de rebaixamento. Escrevam isso. E, lamentavelmente, o Internacional não vai entrar no Z6, portanto, a história da Libertadores aí vai ter que ficar na disputa mesmo. Agora, voltando à questão do jogo de hoje, tá? Realmente, eu não vejo nenhuma dificuldade do Grêmio. Não é que eu não vejo nenhuma dificuldade, vamos devagar, né? O jogo é lá na Bahia. É a possibilidade que o Grêmio tem de ganhar. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade no sentido de que é um jogo normal, não é? O Grêmio realmente está se encontrando muito melhor que o Internacional, embora a Bahia seja um time forte, como todos sabemos, ninguém capaz de... vai desmerecer o time. E quanto às mandingas, e quanto aos despachos, e quanto às rezas, e quanto aos demais aí, né, ritos baianos para ganhar o jogo contra o Grêmio, né? Claro que acontece, mas se ganhasse o jogo, os times baianos seriam sempre campeões. Exatamente, né? O Bahia não estaria onde está hoje, né? É verdade. Doutor Joaci, em primeiro lugar, cumprimentos. Nosso Criciúma subiu da divisão C para B. Obrigado. Foi uma festa muito grande lá em Criciúma, porque ele ter voltado à Série B. Mas eu queria dizer o seguinte, como vocês já anteciparam, porque se, por exemplo, o espiritismo e as rezas, essas coisas, fizessem com que os times fossem campeões, os baianos todos os anos seriam campeões. Em realidade, o Bahia vem jogando muito mal essas últimas partidas e acredito que hoje possa repetir essa má atuação, porque o Grêmio, quando jogou agora essa última partida com o Flamengo, depois de estar perdendo de 2-0, teve uma reação maravilhosa e por um triz não chega aos 3-2. Então, acredito que ele possa repetir hoje à noite uma boa exibição para gáudio de todos os torcedores gremistas que aqui ficam. Mas, doutor Joaci, há suspeitas, há comentários de que o treinador do Flamengo teria facilitado para o Grêmio até ganhar o jogo. O senhor concorda com isso? Desculpa, Silvio, eu estou tomando aqui, mas essa pergunta não pode calar. Labial? Da leitura labial. Aquele ali fala assim. O senhor concorda? Sabe que esse problema de leitura labial, eu estou notando que quase todos os jogos eu vejo os próprios jogadores falando entre eles, colocando a mão na boca, já se tornou assim uma coisa muito comum. Você preste atenção
juiz, todo mundo ali na hora de falar, bota a mão na boca. Mas o Vitinho deu para ler, deu para ler, né? Alguns bocoiocas que não fazem, o Vitinho foi um, né? Vitinho deu para ler, né? Não, perfeito. Perfeito, gente, né? perfeito. Olha aqui, uma coisa, claro que é difícil, mas o Grêmio tem história, o Internacional tem história. Por exemplo, quem é que imaginou ou imaginava que o Inter fosse dar 4-0 no Flamengo e um banho de bola que o Inter deu? No timaço do Flamengo, há pouco tempo atrás. Quer dizer, e o Inter não tinha um time... E não eram os reservas. Exatamente. Então, o Internacional fez aquilo lá, qualquer time pode fazer. Daqui a pouco está no dia, o Grêmio realmente tem condições, tem potencial para ganhar. E eu, sinceramente, acho que agora, o Grêmio vai sair dessa aí, ele vai vencer o jogo hoje. Se ganhar hoje, aí sim, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro, sobretudo o último jogo com o Atlético Mineiro aqui, em Porto Alegre, o Atlético já campeão, é mais fácil. Simone Magalhães, e o teu Colorado? Vamos falar do Colorado, não do Grêmio. Pois é, o meu Colorado deu uma desandada na maionese aí, né? De novo? E agora tá difícil pegar a vaga para Libertadores. Mas assim, tem mais chance de pegar a vaga para Libertadores que o Grêmio de não descer, né? Não sei, né? Eu acho... Não, e outra coisa, né? Aí o pessoal assim, mas jogar com o Atlético Mineiro, vai jogar aqui no Rio Grande do Sul, o Atlético já vai ser campeão. Depende. Depende, né? Às vezes quer, tipo assim, pontuar no máximo, não quer fazer graça para sua torcida, né? Mas assim, eu acho que o Inter perdeu os últimos jogos, deu umas rateadas bem complicadas. O Inter né? está fazendo, Simone, a mesma coisa que fez o ano passado. Está entregando nas vésperas de uma grande possibilidade, como foi a do ano passado, praticamente, já virtualmente campeão do Brasileirão, e perder partidas pouco antes das partidas finais, vamos dizer assim, já finalizando o campeonato, colocando fora aquelas partidas que comprometeu o campeonato todo por apenas um golzinho. Tá? Agora está fazendo a mesma coisa, fez uma campanha razoável, tá? Esteve ali na porta para entrar no G6, esteve no G6, recuou, agora está em oitavo, né? Nono lugar. Né? Pode perder mais nessa Infelizmente. Então eu não tenho, sinceramente, como Colorado e tudo mais, mas nesse momento agora, o Inter ainda tem 3 partidas, o Grêmio tem 4 partidas, eu até vejo o seguinte, acho que há mais possibilidade do Grêmio sair da zona de rebaixamento do que o Inter entrar no G6. Perfeito. Ô Silvio, eu, apesar de ser gremista, eu quero dar uma de advogado do diabo. Pelo seguinte, eu vi esse jogo do Internacional, o último jogo, e o que ocorre é o seguinte, o Diego Aguirre estava preparado estrategicamente como é que ele ia dispor os seus atletas em campo e que tipo de ação ele ia ter durante o jogo. O que ocorreu é que aquele pênalti tão prematuramente, tão cedo, desarticulou todo o programa que ele tinha, toda a estratégia que ele tinha, e teve que lançar mão de outra estratégia. E o que fez o Fluminense? Se retraiu todos os 90 minutos, pode-se dizer, e só tentando contra-ataque. Mas quem estava sempre em cima do Fluminense, realmente era o Colorado. Nesse sentido, que eu queria dizer que ele teve o azar ali tomar aquele gol de saída. Agora, na verdade, é o seguinte, aqui para nós, Grêmio Internacional esse ano, um lutando para não cair e outro para almejar uma Libertadores da América, é muito pouco para os times da grandeza de um e de outro, tanto o Grêmio Internacional quanto o Internacional é o Grêmio. São times campeões do mundo, níveis conhecidos internacionalmente, que não podem estar numa situação dessa, né? Quer dizer, é muito complicado realmente. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional tem que repensar as coisas no ano que vem. Não adianta contratar nomes, jogadores em fim de carreira, com altos salários, já divide o grupo, né, Simone? Isso é um problema de relações dentro do vestiário do Grêmio. Eu sei, o conselheiro amigo meu que está lá, circula, sempre diz que o problema é a racha no vestiário, que acontece a partir dessas diferenças salariais muito elevadas. É complicado administrar um grupo desse. Futebol não é fácil, não. Pega a folha de pagamento desses times de futebol, né? E aí, assim, eu estava vendo uma entrevista, acho que foi com o Romildo Bolzano, e daí aí fizeram um comentário assim, quando o time tem problemas financeiros, né, que não está pagando salário e tudo, né? Que não é o problema do Grêmio, né? Pelo contrário. Tá com os salários em dia, paga bem,
Tem jogadores, né, que se destacaram, que é um time que dá evidência. E é uma vergonha, né? Sinceramente, assim, porque aí o time é rebaixado, vai ter que vender jogadores, eles vão para outro time jogar a primeira divisão. Eles tinham que ser rebaixados junto com o time. Entendeu? Quando o Inter foi rebaixado, eu falei, olha, tem que rebaixar os jogadores juntos. Pega, olha, nós vamos perder quanto de receita, vocês vão perder tanto de salário, vocês têm que ficar mais um ano agora, sabe? Tinha que ter uma cláusula contratual. Porque para o jogador é muito tranquilo, sabe? Eles ganham milhões. Gente, quem ganha o que um jogador de futebol ganha? Entendeu? Às vezes o cara passa a vida inteira. A vida inteira não ganha o salário de um mês. Não tem quem estude, né? A gente que investe um batalhão de dinheiro em faculdade, mestrado, doutorado, tudo que ganha um jogador de futebol. E aí os caras vão lá, aí estão sempre machucados, aí fazem umas besteiras no campo, são expulsos. O Inter tinha uma época que tinha mais expulsão do que gol. Aliás, bem rapidamente falar sobre esse assunto, a Simone levantou uma questão extremamente importante, que é a expulsão, é a indisciplina do jogador. Assim, ó, por mais problema que o calor da disputa, né, os nervos à flor da pele, aquela emoção toda, né, e a jovialidade, a impetuosidade, mas tinha que haver uma punição para jogadores que provocam o árbitro e recebem um cartão amarelo comprometedor, um cartão vermelho de expulsão. Tinha que ter. Por exemplo, Edenilson, há pouco tempo atrás, aí, fez um papelão por nada, comprometeu toda uma partida, né, por causa de uma indisciplina. Uma disciplina totalmente inconsequente. Isso tinha que ter punição. Olha isso que o Vilmar está falando, eu estou me lembrando de outro detalhe. Eu acho que as cúpulas dos times brasileiros estão tomando algo errado, bom de errado, pode-se dizer. Por quê? Estão trazendo jogadores que já deu o que tinha que dar na Europa. Muito, muito bem. E os caras vêm para cá ganhando um salário faraônico e não estão jogando nada. As exceções que eu vejo, por exemplo, no Atlético Mineiro, eu vejo o Hulk e o Diego Costa. Os outros que vêm para cá, eles estão jogando um futebol muito pobre e ganhando regiamente. Isso aí não está certo. É isso que eu estou pensando. E aqui dentro do cenário futebolístico brasileiro, nós temos muitos bons jogadores e jovens, tem que dar oportunidade a essa gente e não trazer esses medalhões do exterior que chegam aqui só para ganhar o dinheiro e não... Muito bem observado, muito bem observado. Até nós temos colocado aqui, né, Vilmar? Que é o seguinte, Joaci, tu és catarinense, mas está aqui, sabe como é que resolve. Eu sou gaúcho de coração, não esqueço deles. Os times mais campeões, tanto de Grêmio quanto de Internacional, a maioria dos jogadores era formada na base de um desses clubes. Então não adianta trazer medalhões daqui que não ganharam nada. Não ganham e não vão ganhar. Por exemplo, o Flamengo, eu sempre digo assim, ó, Edmundo, Romário e Sávio. Bilhões, esse ataque não ganharam nada, foram chuvaiados e saíram do Flamengo. Então não adianta trazer esses medalhões, tem que investir na gurizada aqui que dá resultado mesmo. A resultado mesmo é o Banrisul. Banrisul, que junto com o Zafari e da Corsan, são os patrocinadores aqui do nosso atividade. O Banrisul agora está com uma linha aí de crédito no consignado, que é uma coisa importante aí que atende um segmento importante da sociedade, que são os aposentados. Veja as vantagens do crédito consignado nesta mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos agora começar, Simone. Vamos agora fazer um tour gastronômico aqui, antes de anunciar coisas ruins aqui, né? Porque tem que dar notícias boas aqui, né? Vamos fazer um tour agora, começando, o Vilmar e Joaci, começando pelo Armazém do Queijo, aí do João Tumeleiro, grande empresário João Tumeleiro, né? Que é um dos destaques aí na gastronomia empresarial, o João Tumeleiro. Um grande abraço, João Tumeleiro. Parabéns, sucesso aí cada vez mais ao Armazém do Queijo. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, claro.
Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Na Senador Tarso Dutra, 170, no bairro Petrópolis. O WhatsApp aí do Armazém do Queijo é 98020, aliás, 98020 7107. E o telefone fixo lá, 33 92 0085. Veja só, olha aqui, ó. Queijos frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, aquilo que o Vilmar e o Esperoto gostam, eu chamo de Esperoto aqui. O Peroto gosta é marreco assado. Mas a marreca tem que ser lá de Camaquã, lá do banheiro do colégio. Cestas para presentes, pratos próprios, tudo isso. A Simone, quando tem que fazer um brinde, ela encomenda cestas para presentes lá do Armazém do Queijo, que realmente são deliciosos e baratos em relação à qualidade, né, do que acontece lá no Armazém do Queijo. Olha essas coisas maravilhosas desfilando a esta hora, né, Simone? A gente nem almoçou, nem jantou e tal. Complicado, aqui sempre é complicado. É verdade. E o supermercado Zafari, estive lá no Zafari da Getúlio Vargas, hoje, normalmente passo 2, 3 vezes por semana lá e realmente estava cheio de gente o Zafari. E a gente, para sair, faz as compras e tal, e sai rápido, porque todos os caixas estão trabalhando e tem uma agilidade muito grande. Então, supermercado Zafari, esse também é um diferencial que o Zafari oferece. A vida acontece quando a gente se encontra num supermercado Zafari. Acompanhe. 1-0 pro Bahia. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. 19h18. Lembrando que a sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri. Em homenagem a Simone Magalhães, que está aqui hoje, representando a ala feminina do Atividade, nós estamos servindo o suco de uva, suco Petri de laranja. Porque é a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, não interessa, né, Joacim? Tem que ser Petri. Sendo Petri pode ser laranja, pode ser uva. Sem adição de água, açúcar e conservantes. Vitamina C. Com certeza. E o Sindicato Médico, né, o CIMER, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, lamenta o descaso com os médicos da capital. A entidade destaca que se mantém atuante na busca de soluções e conquistas aos pleitos da categoria. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes de nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é a responsabilidade de gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Defender os médicos é defender a saúde. Simone Magalhães, essa semana tivemos várias notícias aí na questão envolvendo a previsão para maior da inflação agora em 2021. Um PIB menor para o ano que vem, previsão do mercado e também do Banco Central. Mas o que preocupa, né, Simone, é a previsão de uma inflação acima de 10%, aqueles 2 dígitos, né, que acontece. Daí vem aquele fantasma, né? Lembra do... Bom, aqui todo mundo vai lembrar, né, do dragão, né? A hiperinflação na época de 80 lá, ela tinha um símbolo que era um dragão. E a gente que pegou essa inflação, né? A gente sempre lembra daquele dragão que representava a inflação, e uma inflação de 2 dígitos ela já começa a ganhar ritmo. Começa a preocupar, né? Mas eu acho que, assim, Silvio, eu acho que não é uma coisa, eu acho que tudo é um movimento, né? Que a gente está no movimento do mercado. Uhum. E principalmente, assim, o que está acontecendo agora? Nós temos uma pressão do dólar, nós temos uma pressão dos combustíveis, os produtos importados, o frete está muito caro. Então, hoje, para trazer um container de fora que pagava-se $2.000, hoje tu paga 10, 12 mil dólares. Então, assim, tudo está pressionando os preços. A hora que a pandemia der uma acalmada, nós vamos conseguir fazer com que esse movimento ele comece, as melancias, né? A mão invisível do Adam Smith, né? Ela vai lá, vai acomodar as melancias no caminhão de novo.
Mas a minha preocupação, assim, é o que está sendo feito pensando nesse longo prazo, porque hoje nós temos um combustível pressionado aqui, não vejo a Petrobras fazendo alguma ação para que resolva isso. Porque o combustível aqui no Brasil é assim, ó. Ah, vai subir, está subindo. Ah, porque o preço do petróleo lá fora está subindo. Tá, e o preço do petróleo lá baixa, lá fora baixa, mas está subindo aqui porque tem o reajuste da Petrobras. Então, assim, a gente está sempre subindo, sempre tem uma razão, mas quando baixa, não baixa para todo mundo. Então, assim, isso preocupa bastante, porque até as coisas se ajustarem de novo, né? Agora já se fala de uma quarta onda da Covid, né? Nós estamos aí com uma cepa nova, a cepa africana, e infelizmente tem muita gente que não se vacinou e não quer se vacinar. Nós temos só em Porto Alegre, eu estava vendo os números, eu acho que tem mais de 1.000 pessoas que não foi tomar a segunda dose, ou mais que isso, eu não lembro, sei que é um número bastante expressivo. Os jovens não estão indo se vacinar, então o pessoal meio que assim, não, tá passando, não precisa. Só que a vacina, ela é um paliativo. Ela é uma coisa que te ajuda, mas não quer dizer que tu não vai pegar e que tu não vai morrer, que tu não pode morrer. E muitas vezes essas pessoas, assim, por exemplo, eu há duas semanas atrás eu perdi um cliente muito querido, de muitos anos que eu trabalho para ele, o Dr. Rui Falcão, lá de Canoas, um escritório muito tradicional. E ele faleceu de Covid vacinado, né? Então, assim... Aliás, tem muita gente que morreu de Covid vacinado. Não, exatamente. Então, e daí muitas vezes assim, ó, esses jovens, eles pegam o Covid e trazem para casa, entendeu? E passam para os seus familiares. Então, assim, o vírus continua circulando. E aí não usam máscaras, tem aglomeração. Então, assim, é muito preocupante e principalmente, assim, ver que as pessoas não estão se vacinando, a vida está voltando ao normal e está chegando aí uma nova cepa que estão dizendo que é a quarta onda da Covid. E aí a gente olhando para a economia, quanto menos a gente vê isso, essa velocidade que as coisas deveriam tá andando, quanto mais devagar tá, pior é o reflexo para as coisas voltar ao normal, a questão econômica também. Ainda temos desempregados, ainda temos empresas que não conseguiram retomar suas atividades. Então, tem muitas situações aí que está esperando que esse mercado reaja. Só que o vírus está aí, continua aí, com certeza, continua circulando. Bom, o Vilmar Govinato, que é empresário, Vilmar, como é que tu está vendo esses movimentos toda da economia aí, né? Essas previsões de inflação maior e tal, isso me preocupa muito, né? Com preocupação, naturalmente, como todos nós, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com dose de otimismo, porque, embora estejamos, e a Simone Magalhães tem toda a propriedade em dizer isso, estejamos com uma inflação que já está praticamente ultrapassada a barreira dos 2 dígitos, vai a 10, alguma coisa, né? Estava previsto para 10,37, vai aumentar um pouquinho, enfim, são detalhes. Mas a verdade é essa, ela disparou mesmo, né? Em função de todas essas situações econômicas que tivemos, principalmente no ano passado, que ficaram represadas e eclodiram neste ano. Mas, de sorte que, apesar de tudo isso, eu ainda aposto na nossa capacidade regenerativa econômica, por termos riquezas, né, naturais, temos um agronegócio muito importante, um agronegócio muito bem estruturado no Brasil, né, principalmente na região central, centro-oeste. Né. Nós temos um manancial muito grande também de possibilidades de indústrias de transformação, né? E nós temos mão de obra, isso é importante, nós temos muita mão de obra para ocupar. Então, eu vejo com preocupação, mas ao mesmo tempo eu vejo com otimismo. Acredito que no próximo ano, embora vai ser um ano turbulento em função da questão política e as eleições que se avizinham, mas ainda assim teremos um resultado positivo. Esta é a minha percepção.
E por que eu tenho essa percepção? Só para concluir. Porque nós já tivemos, no ano passado, prognósticos muito mais aterradores, muito mais preocupantes. E passamos por eles sem acontecer aquilo que a gente previa. Porque nós estávamos numa situação de fique em casa, uma situação de fechamento de tudo, empresas fechando portas e empregados ficando desempregados. Passamos por essa turbulência e hoje estamos enfrentando uma inflação que o mundo todo está enfrentando. Nós estamos enfrentando os problemas que o mundo todo está enfrentando e, mais ainda, tem muitos países com muito mais riquezas que o nosso, com países de primeiro mundo, que têm problemas maiores que o nosso. Por isso, esse meu otimismo. Doutor Joacir Casagrande, Paulo, a sua atividade, como é que está vendo? Eu não levo corporativismo para casa. Por quê? Eu tomei conhecimento que um médico belga deu 2.000 atestados falsos para pacientes na Bélgica, dizendo que essas pessoas já tinham sido vacinadas. Isso aí, para mim, isso me fere o meu coração como médico também, entendeu? Então, isso aí é uma aberração. Outro detalhe que eu queria dizer, que em função desse problema pandêmico, dessa pandemia, eu vejo, por exemplo, que agora essa quarta onda, que nós já tivemos a alfa, a beta, a gama, e então agora é a Omicron. Por que está ocorrendo isso lá na África do Sul? Eu penso que tudo isso, a culpa é nossa, de nós aqui ocidentais, de nós pessoas, por exemplo, que melhoram aquinhoado pela sorte, países mais ricos correram lá e compraram a vacina. E a África, não digo não pela cor, por ser negro, por ser pobre, eles não tiveram acesso à vacina que nós tivemos aqui. Então, o que ocorreu? Esse coronavírus, ou esse SARS-CoV-2, que é a mesma coisa, que apareceu agora, esse Omicron, foram analisar e viram que tinha havido 50 transformações, 50 mutações dentro desse coronavírus, inclusive as espículas desse coronavírus, que é o que agride as nossas células, é muito mais potente. Não se sabe se ele é mais contagiante ou é mais mortífero, mas está aí essa quarta onda aí, está aí esse Omicron, em função dos países mais ricos. Agora Joe Biden quer mandar dinheiro lá para ajudar os africanos. Por quê agora? Entendeu? Ou se não, estão fechando as portas dos Estados Unidos, não entra africano nenhum aqui dentro. O Brasil quer tomar o mesmo caminho. Eu escutando há poucos momentos o que dizia Bolsonaro, dizia assim, olha aqui, o negócio é o seguinte, aqui lockdown não vai ter mais, entendeu? O que ocorre? Nós fomos responsáveis. Inclusive, eu digo isso aqui categoricamente, nós fomos responsáveis, os países mais ricos, não é que nós sejamos tão ricos, se bem que o Brasil é um país muito rico. É um país que tem um subsolo riquíssimo, tem um solo maravilhoso, que plantando tudo dá, mas é muita roubalheira e coisa. Se tivesse ajudado os nossos irmãozinhos lá da África, nós estaria hoje aqui todo mundo apavorado com essa quarta onda. É isso que eu quero dizer para vocês. Muito bem, olha que hoje aconteceu uma reunião importante aqui em Porto Alegre, reunindo os órgãos de trânsitos estaduais e de cidades maiores, com as maiores frotas do Rio Grande do Sul. Eles assinaram um termo de compromisso aqui, o Penatrans, que se compromete a, em 10 anos, reduzir no mínimo 50% o número de mortes e lesões no trânsito. Uma medida extraordinária, muito boa. Acho que a IPTC está englobada nisso, está incorporada nesse processo todo. Na semana que vem virá aqui o presidente Paulo Ramírez para falar exatamente disso. A IPTC é preciso que ela também, e ela tem feito a parte dela para se ajustar nisso e fazer com que nós tenhamos um trânsito mais justo, um trânsito mais tranquilo, mais sereno, né? Que não traga tantas tragédias, que não traga tanta desgraça para a família gaúcha. Olha aqui, ó, a auxiliadora predial
simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial começou aqui no Rio Grande do Sul e está em São Paulo hoje, né, Simone Magalhães? Ganhando mercado naquele grande mercado que é o mercado paulista, e inclusive disputando lá com grandes empresas e até com capital internacional, que estão no mercado de São Paulo bombando lá também. Mas a auxiliadora predial está ganhando corpo e se consolidando lá. O telefone aqui da auxiliadora predial é o 32166100 e em São Paulo 1123 48 40 00. E a nossa companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, está aí com um projeto maravilhoso, que chama-se Movimento Água 360 Graus, porque, afinal de contas, o futuro do nosso planeta depende da conservação de água. E a Corsã lançou esse movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais, o que é importante. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsã.com.br. Água 360 Graus, vamos cuidar juntos? Claro. Corsã, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Acompanhe. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, 19 horas e 32 minutos, permanece 23 graus centígrados a temperatura. Lembrando, né, nós comprometemos aqui também, o Grêmio está jogando com o Bahia e está perdendo por 2-0. O Grêmio realmente está traçando o destino pior para ele nesse quadro neste ano, desse segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Vilmar Govinatz, que tem alguma novidade aí, ou queres falar sobre o Recupera Porto Alegre? Eu acho importante isso, né? Porque nós sabemos, depois vamos falar inclusive sobre o grau de endividamento da família do Rio Grande do Sul, que é muito grande em função de várias questões, vários parâmetros que aconteceram aí, a partir da pandemia principalmente, e o prefeito Melo estabeleceu aí um projeto Recupera Porto Alegre, que é a regularização dos impostos municipais em atraso, IPTU, ISS e ITBI, e outros, até o dia 30 de dezembro deste ano, Vilmar. Eu estou acompanhando até, posso dizer, não muito próximo, mas do lado de dentro, né, esta gestão municipal de Porto Alegre. E é impressionante o que cada dia temos uma novidade. Boa. E uma novidade boa, uma novidade extremamente positiva. Tá? Então, esse sistema de governo, esse sistema de gestão, vamos dizer assim, para não fazer confusões com o regime de governo, sistema de governo, sistema de gestão que está sendo implantado, né, por este governo, é um sistema de gestão totalmente transversal, totalmente de comunicação entre todas as unidades. Tá? E está trazendo, com essa transversalidade, um entendimento muito grande e muito rápido, e com isso as respostas são eficientes. Tá? Então, isso que Silvio acaba de colocar, a construção do Recupera Porto Alegre, tá? As obras que já foram entregues, que estavam bastante atrasadas, tá? Como está sendo tratado o projeto do Cais Mauá, uma coisa impressionante, este projeto que está aí agora, com certeza vai sair do papel. Tá? A própria liberdade econômica, como colocar uma empresa em funcionamento sem ter as amarras da burocracia do serviço público, tá? O enxugamento do ISS para empresas de evento, que caiu para 2%. Então, enfim, todo esse trabalho que está sendo construído, que está sendo gestado e está sendo entregue em pouco tempo, menos de um ano, nós estamos aí fechando o 11º mês de governo, com respostas enormes, com respostas positivas. Com certeza vai dar para Porto Alegre uma vida muito melhor, com muito mais oportunidades. E oportunidades principalmente numa zona de mercado que eu acho fantástica, porque além de ser limpa, ela é atraente no que diz respeito a trazer pessoas
para o local e ela é alegre, porque faz bem para o espírito, que as pessoas podem vir para Porto Alegre, tirar férias para curtir o lazer, para fazer o turismo, que eu acho assim uma grande sacada deste governo, justamente o investimento, né, para esse ramo de atividade que é o turismo. Para recuperar bem Porto Alegre. Aliás, quando há uma crise econômica, nós sabemos que as crises acontecem, a economia são ciclos de altas, de baixas e tal. Então, sempre quando tem um ciclo baixo, que as empresas, não depende dela, depende do sistema econômico, da macroeconomia, elas têm prejuízos, o governo tem que realmente, no momento desse, socorrer. Muito mais ainda, né, Simone, agora, quando nós viemos de uma pandemia, que as empresas, muitas fecharam, milhares de empresas fecharam em Porto Alegre, basta percorrer por aí, a gente vê só aluga-se, vende-se e tal, porque realmente não suportaram a forma como se administrou o coronavírus aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, de modo geral. Nós tivemos muitas empresas, principalmente o comércio, né? Porque como assim, o comércio ficou fechado, shoppings fechados, né? Então, assim, muitas lojas, gritante, assim, o que a gente vê passando nas ruas, eu vejo muito em Canoas, shoppings, assim, que fecharam de lojas, foi terrível. A indústria precisa do comércio para se recuperar, né? Mas a indústria tem um pouquinho mais de gás, só que agora, por exemplo, um fato interessante, né? As peças dos carros novos não conseguem chegar no Brasil para serem montados os carros. Logo, comprar carro zero, tu entra numa fila gigantesca para esperar. O que acontece? O que é um bem substituto, né? Que a gente estuda na economia. Seminovo. O carro, o substituto é um seminovo. O que aconteceu com os carros seminovos? A tabela FIPE está lá em cima. Então, o preço do carro novo acabou subindo, do carro usado subiu em razão da falta de oferta do carro novo. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então, esse é um fator. E aí o comércio de carros novos, ele não consegue vender, não consegue contratar, não consegue aquecer, porque a fábrica não pode entregar porque não chega a peça. Então, assim, a economia, ela acaba sendo, eu digo, é um brinquedo, é que nem um dominó, que a gente brincava, né? Quando criança, botava os dominós assim, aí tu bate no primeiro, cai todos. É uma sequência, tá tudo conectado, né? E são todos, porque tu pega a parte de serviços, agora que está reaquecendo, porque agora que as empresas que fazem shows estão podendo retomar aos pouquinhos, eventos, casamentos, que tudo estava parado. Mas a gente ainda tá peleando, né? E aí o que acontece? Nós temos aí um endividamento muito alto, né? As famílias são muito endividadas porque perderam seus empregos. Recebem o auxílio do governo, mas é um auxílio baixo. Tem famílias que tinham um padrão de vida alto, teve que baixar o seu padrão de vida, porque se não baixar o padrão de vida, vai passar fome, não tem como bancar. Então, assim, tem todo um reflexo que não é só a questão de abrir uma empresa e gerar emprego. Não, tem todo um fator por trás disso, porque para que o comércio, que é um grande empregador, ele possa se aquecer, tem toda uma questão por trás que principalmente oferta de produtos tem que ofertar produtos. Então, ainda, enquanto essa pandemia aí tá nesse movimento que não se aquieta, a gente tem muita incerteza, né? E cada governo tem que fazer a sua parte. O prefeito, principalmente, porque a gente, né, se fala muito assim na pessoa do presidente, né, a autoridade máxima e tudo mais. Mas se a gente for pensar, o maior governante que tem são os prefeitos, porque eles estão lá, na cidade, onde tudo acontece, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham. Ele está na rua, ele está vendo o que está acontecendo no dia a dia. É um governo concreto, né? Uma coisa concreta, não é abstrato. Exatamente. Estado abstrato. Então, assim, o prefeito de Porto Alegre está fazendo as ações que pode para, né?
Porque ele não pode esperar pelo Eduardo Leite. E muito menos pelo Bolsonaro. Porque ele, enquanto ele tem condições de fazer uma gestão diferenciada para aquecer, para resolver alguns problemas dos porto-alegrenses, tem que fazer. Porque ele que está aqui olhando o que está acontecendo no dia a dia da cidade. Né? Então, cada prefeito, cada um tem que fazer a sua parte. Mas claro que, por um outro lado, o que a gente vê? A gente vê muitas pessoas, muitas famílias que não fazem as suas partes. Né? Por exemplo, fazendo uma comparação assim, só de situação. Os Estados Unidos está tendo um problema sério de oferta de mão de obra. Por quê? Porque lá eles estão dando um benefício que vale mais a pena para o americano ficar em casa do que trabalhar. E aí mandaram os cucarachas tudo embora, né? Mandavam os aviões cheios de mineiros, que o governador Valadares era, tipo assim, Miami era fornecedor, bastante, né? Mão de obra. Mandaram os brasileiros tudo embora e o americano não quer trabalhar, porque está recebendo um benefício. O que a gente vê aqui no Brasil? Tá? Uma situação, assim, não idêntica, mas o que a gente vê? Nós vemos, assim, um grande número de pessoas que estão desempregados, estão recebendo o benefício do governo, mas o que essas pessoas estão fazendo? Entendeu? Elas estão em casa, mas elas estão se preparando para o mercado de trabalho, porque se vocês pararem para olhar vagas de trabalho, tem, tá? Tem. Só que a dificuldade, isso eu já falei aqui mais de uma vez no programa, porque eu abri 2 vagas no meu escritório e eu tive uma dificuldade absurda de conseguir alguém para trabalhar lá. Então, assim, ó, as pessoas estão em casa e não estão se preocupando com amanhã. Porque essa bolsa, esse auxílio emergencial, ele não vai ser perpétuo. E ele é pouco. Ele dá para comer, dá para matar a fome, né? A comida, a higiene ali, o basicão, dá. Mas e o resto? Então, assim, eu acho que as pessoas também estão perdendo a oportunidade de se preparar, já que estão desempregados, se preparar para o mercado que está vindo. Porque o mercado, assim, ó, ele vai aquecer de novo. Só que as empresas estão ficando mais exigentes, as empresas estão fazendo home office, as empresas querem pessoas mais preparadas, mas as pessoas estão em casa. Entendeu? Então, assim, é muito do que eu vejo, uma situação que não é exatamente a mesma, mas é um comportamento do ser humano que está acontecendo lá e está acontecendo aqui também. E a hora que aquecer esse mercado, como é que vai ser? Porque quem está procurando gente para trabalhar está escolhendo. E vai continuar escolhendo. Mas, Simone, deixa eu só fazer uma complementação à sua observação, que eu considero super importante, tá? Na verdade, eu até vou um pouquinho mais adiante, né? Quem está sendo seletivo não é nem o empregador, viu? É o próprio cliente. O cliente está sendo seletivo. O cliente, ele não suporta mais chegar em uma empresa, qualquer tipo de empresa, seja um prestador de serviço, um vendedor de equipamentos, de roupa, qualquer tipo, e ser mal atendido ou ser atendido por pessoas que não têm capacidade, tá, de trabalho, não têm capacidade para o trabalho. E isto realmente é fundamental. Simone acabou de dizer, precisava de 2 pessoas para o escritório dela. Pô, Simone tem um escritório que atende muitos clientes de nível de qualificação muito boas, né? Então precisa exigente, exatamente, mas é isso que eu estou colocando, Simone. Quem está exigindo não é o empregador, é o cliente, porque se o cliente vai numa empresa e é ou mal recebido, ou recebido por gente incompetente, recebido por gente que não tem interesse no que está fazendo, porque aquilo ali está sendo para ele só um empreguinho. Fardo, e não, fardo, esse cliente vai embora e não volta mais. Né? Então, o grande problema que nós temos hoje de capacitação é fundamental. Muito bem. Para que vamos falar da Aspecir Previdência, porque, afinal de contas, a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário,
sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E agora vamos, Simone Magalhães, dar uma estocadinha mais no nosso tour gastronômico, lá subindo ou descendo a Protásio, Vilmar Govinati? Tanto faz, chega no barranco. Chega-se no barranco ou barranquinho, né? Tradicional, bom esse barranco. Ponto de encontro da capital gaúcha, o melhor chopp, o melhor churrasco, o meu ponto de encontro da nossa capital. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho. Ali os ambientes são climatizados e também temos o ar livre, né, que é importante. Não hoje, está chovendo, né, mas de qualquer maneira tem espaço lá para quem for no barranco ou no barranquinho. A foto é de matar. Que loucura, olha só aí, ó. Que crueldade isso. O telefone do barranco, você pode ligar para lá e fazer uma reserva, receber amigos, família, aniversários e tal. O telefone é 33-31-6172 e no barranquinho 3028-2310. O importante é que seja barranco ou barranquinho. Realmente, dois endereços tradicionais da culinária gaúcha, que o Joaci aprendeu a gostar, né, Joaci? A Simone disse que o barranquinho é uma maravilha, mas o meu aniversário tu não foi. Eu não pude. Olha só. Eu marquei. Na pleura. É que assim, doutor Joaci, eu trabalho com uma coisa que chama-se prazo. E aí, quando o bicho aperta, o cliente está gritando lá. E aí eu perco o cliente. Mas a gente não, mas assim... Ele vai fazer mais aniversário? Não é só aniversário. Eu já falei que agora, que a hora que a gente estiver mais aptos, né, a tá saindo, né, a gente fazer, aí nós da bancada fazermos esse tour gastronômico que tanto nos tortura aqui. É verdade. Né, a gente fazer uma semana o roteiro gastronômico dos patrocinadores do Atividade. E não olha para mim que o titular é José Silva, tá? Que o quê? Não olha que o titular é o José Silva, tem que cobrar do José Silva isso aí. Vamos cobrar, né? Vamos cobrar. O chefe. Olha aqui, ó, a gente sempre quer o melhor para quem a gente ama, na verdade? Claro que é. E não importa o jeito da sua família, se ela é grande ou pequena, o CCG Saúde sabe que ela é especial e merece um plano hospitalar com valores também especiais. No Novembro Família, o plano Pop Humaniza do CCG tem redução de 10% para famílias de até 2 pessoas e 14% para 3 ou mais. O plano Pop Humaniza tem consultas e exames na rede própria CCG com mais de 20 clínicas na região metropolitana e no Vale dos Sinos. O atendimento hospitalar é no novo Hospital Humaniza, ali na Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Veja mais detalhes em ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Aliás, falamos aí em questão de emprego, atividade, falta de mão de obra qualificada. Importante lembrar o seguinte, né, Vilmar? Eu quero um comentário teu depois aqui com a Simone e o Joaci. Porto Alegre foi apontada como a cidade que está entre as 10 com mais de 80 mil pessoas, a população, no que concerne a competitividade. Nós estávamos em 10º lugar o ano passado, a última vez que se fez esse trabalho, e agora estamos em 8º lugar. Isso significa dizer o seguinte, 60 indicadores econômicos, sociais, foram estabelecidos em 13 segmentos temáticos da economia. E Porto Alegre está subindo nesse ranking. Isso significa, Vilmar, que nós estamos chegando num ponto de atrair cada vez mais investidores. E isso é muito bom. Sim, está perfeito. Eu não sei exatamente quando é que foi feito este ranking aí, quando é que 2020 foi feito? E agora 21. Agora 21. Em outubro agora foi lançado isso. De 21 que 21. Então aumentou, quer dizer, colocou em melhor posicionamento. De 2020. Colocou em 8º lugar agora. 8º lugar do 10º para o 8º. Pois bem, tá. Eu tenho certeza, Silvio Lopes, telespectadores, colegas aqui, Simone e Joaci, eu tenho certeza que isso já é fruto deste trabalho que vem sendo feito pela gestão Sebastião Melo, não é? Citando aí o vice-prefeito Ricardo Gomes, que foi quem, inclusive, cuja autoria da lei da liberdade econômica foi dele e de mais alguns vereadores da Câmara Municipal. E eles colocaram
na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né, o autor também da lei em nível estadual de liberdade econômica, não é, o Rodrigo Lorenzoni. Estou citando isso por quê? Porque é fundamental que o Estado seja, estamos falando de Estado como ente, né, no caso o município, seja amigo, seja impulsionador, seja parceiro do investidor. Ele tem que estender a mão para o investidor. E eu tenho ouvido algumas coisas, a gente ouve uns jargões assim, aquelas deixas, o prefeito diz assim, Porto Alegre tem pressa, tá? E essa pressa realmente está imprimindo uma velocidade muito grande na área econômica. Já o Lorenzoni diz o seguinte, o município, o Estado tem que ser amigo, tem que olhar para o empreendedor, não com um olhar de um camarada que está chegando e que por só está chegando por ser empreendedor, já tem que lançar um olhar não amigável, um olhar de desconfiança. E ele diz assim, não, nós temos que confiar na pessoa. A pessoa fala, eu quero trabalhar, eu quero colocar um negócio, eu quero empreender, eu quero gerar renda, eu quero gerar emprego, eu quero pagar impostos. O que o Estado geralmente diz? Não, mas parei um pouquinho. Eu acho que não é bem assim, acho que está me enrolando. Vem cá, olha aqui, ó. Tem todos esses formulários aqui para tu apresentar, tem tudo isso aqui que tu tem que tirar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Oh, mas eu já aluguei ali o meu espaço físico, eu vou ter que pagar aluguel. Não, mas tu tem que fazer tudo isso para nós analisarmos, para ver se nós vamos te dar um alvará de licenciamento. Assim, na desconfiança. Esse governo fez uma lógica contrária. Ah, tu quer trabalhar? Cara, vai lá, toca o teu negócio, depois nós conversamos. E é isso que está dando... Viabiliza primeiro o negócio financeiramente. Exato. A estrutura toda, depois exatamente. E isso traz o indicador para cima, naturalmente. Criciúma é uma cidade maravilhosa lá, que tem grandes investimentos lá e tem muita facilidade. Eu sei muito bem que tem amigos meus lá de Criciúma. Não, mas isso que foi falado aqui, por exemplo, pressa e amizade. Eu acho que tem que compatibilizar as duas coisas. Tem que ter pressa e ser amigo. E quando a Simone falava sobre prefeito, eu acho muito interessante, porque eu vou começar por presidente. Por exemplo, pela Inglaterra, lá, por exemplo, o primeiro-ministro, o Boris Johnson, tá, que é o arara contra o presidente da França, porque diz que ele não está cuidando dos migrantes que estão atravessando o Canal da Mancha, saem do Calais, vão para Dover e ali estão contaminando toda a Inglaterra. E o presidente Macron disse, olha, eu não posso fazer nada, porque as pessoas vão onde eles querem ir, eles têm liberdade. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Agora, a nível de prefeito, eu, por exemplo, não conheço, só vejo falar assim, não conheço o prefeito lá de Canoas, da terra da Simone, Jairo Jorge, mas fiquei simpático a ele por atitude que ele tomou. Então, vi uma reunião de prefeitos brasileiros e ele pede que as crianças de 5 a 11 anos venham fazer vacina. Está muito certo isso, porque essas crianças também transmitem a Covid. E ele, então, toma essa atitude. Para mim, uma atitude simpática, uma atitude sanitária. Meus parabéns ao prefeito Jairo Jorge. Eu não sei se ele é partido A, B, C. Eu aqui não estou preocupado com isso, estou preocupado com a atitude correta que ele teve. E agora, a nível de prefeito aqui de Porto Alegre, esses dias, uma noite dessa, eu saí junto com a doutora Andréia, aqui do nosso programa, e o meu irmão aqui, Silvio, grande jornalista e economista, e nós saímos aqui costeando o Rio Guaíba e fomos até lá no shopping center, lá onde mora o jornalista José Silva. E eu fiquei encantado com o que o Sebastião está fazendo. Uma coisa maravilhosa, esses muros, tudo. Isso vai atrair, vai carrear um número muito grande de turistas. Meus parabéns ao nosso amigo, nosso irmão Sebastião, que sempre participa aqui dos nossos programas, e ele está tendo, assim, um papel
fenomenal. E uma coisa que eu achei importante, que quando ele esteve na Europa, parece que ele foi à Espanha e o Leite esteve lá em Paris. E os dois agora aqui estão até se complementando. Enquanto o Sebastião está atacando nessa área, hoje ainda li no jornal que o Leite disse o seguinte: aqueles armazéns, no caso do Porto, nós vamos transformar aquilo ali, vamos transformar em restaurantes. Então, eu acho muito salutar para o Rio Grande do Sul, e especificamente aqui em Porto Alegre, essa atitude que estão tomando. E eu estou sempre repetindo, o que está acontecendo é o seguinte: Sebastião, eu não sei qual é o ano, mas ele vai ser governador do Rio Grande do Sul por tudo que ele está fazendo aqui. A Simone Magalhães, apesar de ser de Canoas, mora em Canoas, né? Olha, trabalha. O marido trabalha lá também, eu achei que trabalhasse aqui também. O marido deve estar preparando um jantarzinho e tal, no teu retorno, mas eu queria perguntar para ti o seguinte: à noite, tu passou aí no cais do Porto, no gasômetro, ali naquela orla, na orla do Guaíba já ou não? À noite? À noite. Não. Tem que passar lá. Eu fui lá aquela vez, lembra? Nós Olha, lá. Ontem passei sensacional. Eu peguei minha mulher, minhas duas filhas, disse: olha, o Silvio e a André me levaram, eu vi maravilha, eu quero que vocês vejam também. Levei, elas ficaram encantadas. Está faltando a Simone agora. Hoje está chovendo agora. Dia normal, olha. Tem que ser de noite. Milhares de pessoas. É o aterro do Flamengo, quem conhece o aterro do Flamengo lá e tal, parecido. E realmente é muito mais, tem policiamento, quer dizer, tem o que comer, tem várias alternativas. É uma outra cidade, realmente Porto Alegre está mudando muito. Mas eu quero a tua opinião sobre... Porto Alegre tem gestão agora. Com certeza, tem gestão. Me lembrou Buenos Aires, Puerto Madeiro, né? Puerto Madeiro também. A tua opinião, Simone, sobre essa questão da competitividade. Nós estamos falando de Porto Alegre, mas todas as cidades, Canoas tem isso, eu tenho a certeza disso, tu acompanha mais de perto lá, mas Porto Alegre está despertando para isso também. Ou seja, se tornar mais competitiva, atrair investimentos. Canoas tem um potencial muito grande, né? Porque ela já tem um parque industrial bastante grande, tem a refinaria, mas tem muito ainda para atrair. Nós temos espaços, né? Canoas é muito grande. Canoas, assim, por exemplo, tu tá no centro de Canoas, 5 minutos, 7 minutos, já tá numa área rural de Canoas, ali pro lado da 448. Então, assim, Canoas tem muito para crescer e está sendo muito explorado, principalmente no mercado imobiliário. Nós temos hoje condomínios gigantes que estão sendo construídos ali, na cidade, e está crescendo muito. Mas, assim, o que precisa, é claro, não é... Nós tivemos muito tempo que Canoas era a cidade dormitório de Porto Alegre, né? E Canoas precisa gerar riquezas, né? E melhorou bastante, eu acho que assim... E o Jairo Jorge, ele vem com uma pegada diferente, assim, eu comparo muito ele, assim, com o estilo do Melo, sabe? Porque são dois prefeitos, assim, que têm uma visão inovadora, uma visão de gestor. De realizador, né? Realizadores que eles são, né? E estão querendo desenvolver essas cidades e trazer investimento, porque não é assim. Às vezes as pessoas acham, mas como Canoas cresceu, né? É a mesma coisa que dizer assim, como a tua família cresceu. O que aconteceu? Pariram mais. Crescimento não é desenvolvimento, né? Então, assim, crescer, muitas vezes, né, é gerar pobreza, é gerar favelas. Eu lembro que quando eu morava em Minas, logo que eu cheguei em Montes Claros, teve um prefeito lá que ele fez um tanto de pessoas mudarem os títulos para a cidade de Montes Claros para votar nele, e pegou um campo assim e as pessoas moravam embaixo de uma lona, chamava Vila da Lona, porque as pessoas moravam embaixo de uma lona. Então, assim, a cidade cresceu, mas cresceu a pobreza. Então, o que a gente precisa é focar no desenvolvimento, geração de riquezas na cidade. E isso eu acho que esses dois prefeitos, que é onde eu acompanho mais de perto, né, Canoas, por morar e trabalhar e gerar riqueza para Canoas, né, porque eu pago impostos em Canoas. Porto Alegre também está com essa visão, não só na questão de turismo, mas questão de atrair investimentos, né? Essa viagem que o prefeito Melo fez foi muito importante. O Eduardo Leite fez, foi muito importante.
Eu acho que isso que tem Todos que... eles fizeram, até o Bolsonaro fez, né? Tanto é que o Brasil agora começa a ter participação lá em congressos internacionais que ele não tinha participação. Dubai, né? Não adianta. Sim, o South Summit vai ser aqui ano que vem, entendeu? Não adianta, assim, ficar sentado esperando. Aí o pessoal, mas com toda essa pandemia, eles estão viajando. Sim, gente, um governador, um presidente, um prefeito, ele tem que viajar. Se ele não for mostrar a cidade, o estado, o país lá fora, ninguém fica olhando. Nós temos aí quantos países? Acha que os investidores ficam olhando um por um? Não, tu tem que ir lá aparecer, tu tem que ir lá vender teu produto, né? E é isso que eles têm que fazer. Eu acho que essas viagens... E a vida continua também, tem essa coisa, tem muitas pessoas que ficam com medo, tem que enfrentar muitas coisas, se cuidar e enfrentar, porque senão vamos renunciar à vida. Esse é o grande problema. Sim. Simone, lembrando o seguinte, quando você fica doente, pensa logo em ir ao médico, não é mesmo? Claro que é. Proteger a vida é a atribuição máxima da medicina. Temos aqui um médico no nosso lado. E defender a medicina é a maior atribuição do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, o CREMERS está fazendo um alerta. Confira se o médico que atende você está devidamente registrado no site do Conselho, que é o cremers.com, aliás, cremers.org.br. Somente o profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos médicos e realizar procedimentos chamados de invasivos. Só os médicos podem fazer. Não coloque a sua saúde em risco. As sequelas podem ser grandes e ficar para sempre. CREMERS em ação pela saúde. E o Pet Home Hospital, 24 horas, pronto atendimento, emergências, cirurgias, consultas com especialistas, exames, internação, tudo no hospital, 24 horas. Telefone 3062-7644 ou no WhatsApp celular 999 770644. Fica lá na rua Araponga, 437, Chácara das Pedras, aqui na capital. E agora mais um estágio, mais um pit stop no nosso tour gastronômico. Quem gosta de frutos do mar, claro que todo mundo gosta, né? E sendo no Chihuahua, ainda muito mais. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Olha só, Simone, casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê, bacalhau às natas, um bom vinhozinho, que mais que a gente quer, né? É uma loucura. E pode fazer, inclusive, pedidos, né? Você pode fazer, tem teleentrega, 31056767, é importante, né? A teleentrega, o delivery, né, Simone, Vilmar e Dr. Joaci, a pandemia, com as questões de ficar em casa e tal, elas criaram mais hábito, mais costume, a cultura agora do delivery. As pessoas não querem sair de casa, está chovendo agora mesmo, por exemplo, faz um pedido pelo telefone e recebe em delivery, recebe na sua casa. Essas delícias aí do Chihuahua, na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras, em Porto Alegre. 3105-6767, lá com o João Careca. Chihuahua, realmente o melhor restaurante, o melhor em gastronomia de frutos do mar. Nós falamos aqui, a Simone levantou essa questão do preparo, da qualificação, o Vilmar também retocou, do preparo do profissional para o mercado de trabalho. Não só o seu interesse, querer avançar, querer se profissionalizar, mas a necessidade que o mercado estabelece hoje. O Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul está fazendo a sua parte, está investindo nos jovens talentos, porque isso é impulsionar o crescimento do seu negócio e também preparar esse jovem para que ele possa prosperar na sua profissão. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, o nosso CIERS. Acompanhe aí. Careca. 20 horas 5 minutos, nós estamos aqui na atividade, o programa sempre ao vivo. Vamos agora ver o momento mágico do programa aqui, o doutor Joaci, dando uma de repórter aqui, doutor Joaci, perguntando para a doutora Simone. Então, eu queria perguntar algo aí para a Simone, porque ela, como Lidma
representante de Canoas, eu sempre achei que depois de Porto Alegre, o primeiro município gaúcho fosse Caxias do Sul. E esse dia, falando com o cara, ele me disse, não, tu tá errado, Canoas é o primeiro depois de Porto Alegre. Então, ninguém melhor que a Simone para dizer. Primeiro em quê? Mas primeiro em quê? Em tudo, quer dizer, população, renda. Riqueza. Não é. Não é. Canoas, se eu não me engano, é o quarto. Tem, é Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas. Eu sei que eu não sei Canoas que. é o quarto, não é o mas terceiro, Canoas não é o primeiro. Não é o primeiro. Então se já terá Eu acho que Caxias tá. Caxias, assim. Sim, Caxias, é que eu pensava Caxias. Então tá certo, obrigado. Mas assim, mas estão ali, pau a pau. Né? É que Caxias também. Caxias tem acho que Caxias em área é maior, né, do que Canoas. Não, riqueza, indústria. Se a tua pergunta fosse em mulheres bonitas, eu diria que Canoas disparado. Tá bom. Na frente. Eu agradeço pela parte que me toca. E aí, eu já sei. Obrigado. Eu já estou satisfeito, não? Mas eu vou lhe responder isso. Eu vou olhar aqui e vou lhe responder isso. Bom, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou essa semana, Vilmar, um critério do valor de restituição do ICMS, que leva em conta a educação. Um critério importante, eu acho, num país, né, que nós sabemos aqui anda a educação. Esse item é importante colocar também como uma forma de incentivar os municípios a que eles também façam um investimento, né, se preocupem com a educação nas suas cidades, porque isso, somado, faz com que o Rio Grande do Sul é um estado que tem um certo reconhecimento em termos nacionais do ponto de vista da sua educação. Importante, né, Vilmar? Tu que tivesse atuação na FABURS e tal, isso é uma coisa fundamental. Né? Exatamente na FAMURS, não. Na FAMURS, o Sérgio Perotto teve uma atuação muito forte na FAMURS e ele promoveu vários eventos que tratavam de educação, principalmente voltado para a educação, para o trânsito, educação não só para o trânsito, para dirigir e tal, mas também voltado para a educação, para o trânsito em termos de engenharia de trânsito, em termos daqueles cuidados que o gestor público e a FAMURS, então, como representativa, como uma federação das associações dos municípios do Rio Grande do Sul, promovia para os municípios, né, esses eventos tão importantes que são extremamente necessários para a segurança no trânsito. Eu tive uma passagem em Silvio Lopes, na Federação das Associações de Pais e Mestres, das escolas particulares do Rio Grande do Sul, de 1991 a 1994. E uma das coisas que eu me preocupei logo quando entrei na Federapars, né, foi com a nova onda que vinha de educação, a chamada onda do construtivismo. Construtivismo que é uma linha pedagógica Paulo Freire. De Paulo Freire, mas na verdade quem instituiu essa linha pedagógica foi Piaget e outros educadores assumiram. Emília Ferreira assumiu, Paulo Freire assumiu, aí veio Frenet, veio Maria Montessori e tantos outros que assumiram e cada um deu o seu matiz próprio. Paulo Freire deu um matiz dos piores que poderia ter dado, porque além de deturpar, além de criar uma situação onde o aluno ficou com toda a liberdade e praticamente com nenhum dever, só direitos, né, ainda ideologizou politicamente. Né? Então era educação do tipo assim, olha aqui, vou te ensinar como é que se escreve a palavra tijolo. Só que eu quero te dizer, antes de tu aprender a palavra tijolo, é que o teu pai é um pobre operário que nunca vai vencer na vida, porque ele só usa tijolo para fabricar casa para rico. Quer dizer, é uma coisa assim de impregnação, né, de alienação, doutrinação, né, não para o bem. Marxista. Perfeito. Tá, deixa eu passar a informação agora aqui. Canoas é o terceiro maior PIB. Ele perde para Caxias. Depois, Rio Grande. Também me espantei aqui, mas Porto Alegre, 45 bilhões. 45 bi, Caxias 16 e Canoas 15. E em população, Canoas também, Canoas é o quarto, é o terceiro também. Porto Alegre
Estimado 1,5 milhões, Caxias 523 e Canoas 349 mil. Perfeito. Canoas sempre teve aí. Então o negócio pau a pau, não? Com Caxias. Mas Canoas também teve uma questão seguinte, que Canoas cresceu muito em função do esgotamento de Porto Alegre, né? E da falta de incentivos industriais que Porto Alegre sofreu. E ainda porque hoje, assim, tu mora em Canoas, Canoas para Porto Alegre, imagina, gente, do meu escritório, que é no centro de Canoas, perto do fórum, até aqui, eu levo 10 minutos de carro. O José Silvas não vem na casa dele aqui em 10 minutos, ele mora em Porto Alegre, entendeu? Então, assim, Canoas, ela tem um recurso, e ainda mais com a 448, o acesso a Porto Alegre é muito bom. E aí, tu consegue morar melhor, né? Tu mora num condomínio, tu consegue morar numa localização melhor que em Porto Alegre, pelo mesmo valor que tu não morava. Tu não consegue morar, Porto Alegre é caro. E às vezes tu tem que ir para umas regiões que ficam longe de tudo. Então, assim, Canoas, ela cresce bastante na carona também de Porto Alegre, mas é o que eu digo, não é só crescer de tamanho, tem que desenvolver, tem que gerar riqueza. Então, hoje ela é o terceiro maior PIB do estado. Que beleza. Olha aqui, você sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama? Pois é. Hoje eu estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada neste momento que é muito difícil para todos nós. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados da área da saúde e muito mais. Cuide de sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse angelos.com.br e saiba mais. E vamos falar também do esponqueado, né? Imagine um grupo originalmente gaúcho com quase um século de história, quase 100 anos. Além dessa tradição e segurança, o mesmo grupo conta com mais de 500 colaboradores e atua em 3 segmentos distintos, onde em cada um deles é referência nacional. Apresentamos o grupo Esponqueado. São 8 revendas Chevrolet, todas com classificação A, que traduzem os níveis máximos em satisfação, atendimento e saúde financeira. Também a Esponqueado Consórcios, uma das mais tradicionais do mercado, completando 49 anos de atuação, claro que ajudando as pessoas e empresas a conquistarem milhares de bens. Opera também a Citicar, uma das maiores operadoras e locadoras de veículos do sul do Brasil, contando com uma frota própria de mais de 4.500 veículos. Maravilhoso, né? Esponqueado. E realmente hoje é uma das empresas nesse segmento que desponta no mercado nacional. Vamos falar em vinhos, né? Falando em vinhos, nós lembramos de vinhos do mundo, né, Vilmar? Estamos devendo uma visita lá na Getúlio Vargas, né? Porque a Vinhos do Mundo, o mais importante para ela é proporcionar a você, que é cliente, o melhor na experiência do mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Temos 3 lojas Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. A primeira fica aqui próximo, na Cristóvão Colombo 1493, bairro Floresta. Depois na Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista. E lá no centro, no coração do Menino Deus, na Getúlio Vargas 1135, né? A loja onde eu e o Vilmar frequentamos normalmente aos sábados. Amanhã é dia, tomara que o Vilmar esteja aí com como é que chama aqui do gaúcho? Como é que é? A guaiaca. A guaiaca cheia aí para nós nos abastecer. A guaiaca abarrotada, né? A guaiaca espatacão. É verdade. E agora, finalizando, Simone, o nosso tour gastronômico, vamos dar uma caminhadinha, chegar lá no Di Paolo, lá no Boulevard Laçador, aqui próximo também. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Claro, prove a sequência de galeto ao primo canto.
em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos aí agora ao nosso Paulo Jeremia, que é um grande artista e vai nos dar mais detalhes, mostrar o que é, na verdade, e na essência, a Di Paolo. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, não tem como a gente não exagerar, né, Vilmar, num momento como esse, né, Joaci? Chegar lá, a gente exagera. Olha aqui, em qualquer dos nossos patrocinadores, pessoal top aqui da área da culinária, né, da gastronomia gaúcha, é complicado. O cara tem que abusar. E quando abusa, o que acontece? Qual é a solução? Olina, né? Olina, tá aqui a Olina. Olina é a essência de vida, Simone. Qualquer coisa lá, eu sei que tu, Maria, está preparando aquele jantar, aquele tempero maravilhoso, que tu dá a receita e ele faz, eu sei disso. Ele atende a receita que tu faz. Então, qualquer exagero, Olina... Olina tem que ter em casa, né? Tem que ter sempre, né? Porque senão dá complicação. E vamos falar também do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio, nós sabemos aqui, temos defendido, eu e o Silva, que trabalhamos, fiquei 15 anos no Jornal do Comércio, o maior jornal e melhor jornal do Rio Grande do Sul, não há dúvida disso. Projeto do Cais Mauá prevê retirada do muro. Pois é, uma questão muito complicada, delicada essa da retirada ou não do muro. O muro está muito bonito, né? Mas, enfim, esse é um projeto aí que a Prefeitura está levando avante, atendendo a muitos clamores de uma parcela grande da sociedade. Esta é a manchete principal do Jornal do Comércio de hoje. Faça a sua assinatura. O Jornal do Comércio, é importante dizer, há quase um mês atrás, ele já não é mais vendido em banca. Os jornais estão se readaptando a novos tempos e tal, né? Então, o Jornal do Comércio, através da assinatura, você tem este jornal, vai chegar cedinho na sua casa, as melhores opções de leitura, informação de todas as áreas, não é só da área do comércio, da economia, não, em todas as áreas. Assine o Jornal do Comércio. 20 horas e 17 minutos. Simone Magalhães, essa questão aí do colocar a educação como um dos parâmetros para a questão da distribuição do ICMS aqui no Estado. Uma das melhores notícias, né, que a gente pode ter vindo da Assembleia Legislativa, né? Porque às vezes a gente vê uns projetos tão bizarros, né, que são votados, mas quando a gente vê um projeto desse tipo, a gente fica muito feliz, porque o que na verdade o governo tá fazendo, né? É uma mudança que não é do Estado, né? Uma mudança que já vem de cima, já passou pelo... É uma emenda constitucional de 2020 que parte do ICMS que é repassado, né, para os municípios, ele vai ter agora uma questão da educação também. Então, os municípios vão ter que incentivar educação, né, vão ter que cumprir com as questões da educação para poder melhorar os seus repasses. E óbvio, né, Silvio e doutor Joacir e Vilmar, a gente sabe que a educação, principalmente a educação básica, ela é muito importante. É onde tem menos recurso, né? Porque o Brasil não tem pouco recurso para a educação. Ela está alocada, ela está concentrada em lugares que não deveriam, nas universidades. E aí na pesquisa não tem, aí tem nas universidades, quem é que estuda na universidade pública não são as pessoas que não podem pagar, né? E que pesquisas são essas, né, Simone? Não, mas assim, ó, as pesquisas, eu acho que o Brasil investe pouco em pesquisa, né?
deveria investir mais. Mas, em contrapartida, o dinheiro da educação, né, que ele deveria ser mais distribuído para pesquisa e educação básica e menos para educação superior. Porque hoje quem estuda numa URGS, numa USP, numa universidade pública, poucos são pessoas que não podem pagar realmente. Porque quem entra lá é quem teve uma educação básica boa, né? Então, assim, o fato do governo do estado, né, dar aquela coisa, dinheiro move tudo, né? Tu quer conseguir alguma coisa, ou tu bota dinheiro ou tu cobra, ou tu taxa, né? Então, eu acho que é uma ótima iniciativa para que os municípios se movimentem mais com relação aos índices de educação. Que hoje a gente vê muitas vezes assim, olha, ano passado com a pandemia foi um horror, porque nós temos um tanto de crianças que não sabem ler. Né? As crianças estão na 3ª, 4ª série e não sabem ler. Porque não pode reprovar, porque não sei o quê. Tem um monte de critérios aí que estão prejudicando a educação básica. E a educação básica, se tu tem uma boa educação básica, não precisa de universidade pública, né? A pessoa vai e ela consegue passar nas melhores instituições. Então, acho que isso é um grande avanço, né, para poder fortalecer a nossa educação básica. Eu queria trazer um adendo aqui, escutando meu irmão aqui, Vilmar, e você, Simone, a respeito da educação. Eu li há poucos dias uma cidade que vocês conhecem muito bem, Medellín, na Colômbia. E Medellín me leva ao passado, foi aonde houve um acidente aviatório e aonde morreu Carlos Gardel. Medellín foi a cidade que houve outro acidente aviatório e lá se foi meu time catarinense da Chapecoense. E agora Medellín eu fui saber que há poucos anos atrás, era o primeiro lugar, primeira cidade onde existia o maior número de crimes e assassinatos no mundo. E que conseguiram resolver isso através da educação. E hoje em dia, a educação fez com que a cidade de Medellín se colocasse nos primeiros lugares, nos píncaros da educação mundial. Você vê aqui do que vocês falaram, e realmente, quer dizer, eu assino embaixo. Tem muita gente que levanta uma bandeira assim, ó. Quando se fala, né, que está construindo um presídio e tal, não tem que construir presídio, tem que construir escola. Não, tem que construir os dois, entendeu? Tem que construir os dois. A educação e a punição para quem? Não adianta, não são todas as pessoas que vão mudar com a educação, não são todas as pessoas que querem estudar, entendeu? Assim, as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes. E tem gente que vai continuar cometendo crime. Então, assim, ó, tu tem que ter presídios, e eu acho que, assim, aquele presídio onde os presos trabalham, né? Parar com essa coisa que o preso lê um livro, reduz o dia da pena. Onde é que já se viu isso? Sabe? Eu acho que acaba incentivando mais o crime. Então, assim, tu tem que ter um presídio. O preso, ele tem que ser ressocializado. Então, nós temos que ter presídio, nós temos que ter escola. Não é assim, em vez de construir presídio, constrói escola. Não, tem que construir os dois, sabe? Para que as pessoas, elas têm que ser encaminhadas para aqueles lugares que elas o seu comportamento permite, né? Não, isso que tu diz me leva a pensar o seguinte, vai ver que Medellín inicialmente era só presídio, cometido crime, né? Então, vai ver que com o estudo houve uma equiparação. Sim, né? Medellín é uma cidade muito famosa, foi do cartel de Medellín, né? Então, assim, era um local de alta criminalidade. Paraíso da droga. E onde tem drogas, tem violência, né? Esse é o grande problema, que acontece no Brasil hoje, né? No Marco Venatos, que eu queria uma opinião tua sobre... Hoje saiu um dado que a taxa de desemprego no Brasil é a quarta entre 44 países, a quarta maior. Temos aqui, em primeiro lugar, a Costa Rica com 15,2%, Espanha com 14,6% e a Grécia com 13,8%. O Brasil está aqui com 13,2%. Na América do Sul, o seguinte país é o Chile com 8,2%. Claro que nós sabemos o desemprego
ele era 14% quando assumiu o Bolsonaro. Está menor, mas em função da crise toda, da pandemia, a coisa ainda não começou a reverter como se esperava, não é isso? Sim, não reverteu como se esperava, porque o desemprego é decorrência do empreendedorismo. Não existe emprego se não houver empreendedor. Não existe empregado se não houver empregador. Tá? E esta lógica, e aí voltando novamente à questão de ideologização, esta lógica a esquerda acha que tem que ser diferente, acha que tem que destruir o empregador e os empregos vão se manter, quando na verdade não existe emprego sem empregador, emprego sem empreendedor. Tá? Este atual governo de Bolsonaro, e agora com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, está criando novamente, né, a possibilidade, por incentivo ao empreendedorismo, a ter novos empregos. E já tem um resultado muito positivo. Eu não lembro exatamente o número, eu sei que o número é muito alto. 2.500.000 novos empregos com carteira assinada. Com carteira assinada, né? Isso aí são números que estão sendo divulgados, são números sérios, não são pesquisas aí. Ministério do Trabalho. Não são pesquisas que bota aquele sujeito lá, né, o ex-condenado, na frente nas pesquisas, são números sérios, né, e que, de fato, estão acontecendo. Agora, repito, tá, isso tudo também tem uma outra situação anterior. Para que haja empregos, para que haja empregadores, para que haja possibilidade de bons empregos, né, tem que haver formação, tem que ter educação. Por exemplo, um dos países que mais chama atenção no mundo em termos de incentivo à educação é a Lituânia. Tá? Então, tem vários países europeus, a Polônia é um deles, vários outros países, tá, que se dedicaram muito. Bom, a própria Coreia do Sul, tá, todos aqueles países lá, os asiáticos, até no caso a China, por exemplo, é um deles, né, que tem um comunismo totalmente diferente, é um comunismo de mercado de capital, um comunismo capitalista. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, se não houver educação, se não houver escolarização e não esse faz de conta que nós temos aqui, nós temos um faz de conta que as crianças passam de ano sem saber absolutamente nada, estão escrevendo cada vez pior. As matemáticas, então, vou te contar, as álgebras, qualquer coisa, ninguém sabe fazer uma continha, ninguém sabe, por exemplo, a prioridade das operações algébricas, né? Então, isso não é educação. Isso é um faz de conta e não qualifica para o mercado de trabalho. Doutor Joaci, um minuto para seu recado final. Estamos chegando no final. Não, rapidamente queria dizer o seguinte, o Estado sempre foi o mau gestor. Haja vista Cuba, Venezuela, né? Então, por isso que o Bolsonaro e o pessoal que está atualmente dirigindo o nosso país estão procurando privatizar e estão se dando muito bem. Né? Perfeito. Isso mesmo. É o que eu queria dizer. Simone Magalhães, o recado final. Só um recado para quem está indo muito afoito nas compras da Black Friday, que dê uma cuidada com os golpes, né? Porque tem muita gente que está mandando links de promoções e são golpes que estão hackeando celulares e também com as falsas propagandas em Facebook e Instagram, porque são criados páginas clones de empresas famosas, como Americanas, por exemplo, e, na verdade, para vender produtos muito baratos e esses produtos são golpes. Então, tenha cuidado, se certifique, não entre para comprar nada através de link, vá no site oficial da empresa. Daqui direto para Canoas, para o jantar. Sim, só tem que ver como é que eu vou sair daqui. Acho que eu vou ter que ir pela Castelo Branco. Pega o barco do barco. O barco, o barco do Vilmar, né? Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Você também. Você, Simone, obrigado também. Um abraço ao maridão lá e tal. Você, telespectador, uma muito boa noite. Obrigado pela liderança que você tem aqui com o nosso programa, né? Sempre assistindo, pela sua efetividade no programa. Tenham todos uma boa noite, um bom sono, um bom final de semana. Segunda-feira, um novo encontro aqui. Até lá.